E eram bloqueios emocionais. Uhum. Porque tem muita gente que não consegue crescer, não consegue avançar, e em algumas igrejas vai falar que é demônio. Uhum. Explica aí sobre isso, se esses bloqueios podem ser demônio ou às vezes só é emocional. Muito boa pergunta. E agora chega o cancelamento. Vamos lá. O que acontece? Existem bloqueios emocionais. Nós temos traumas, nós temos dores, nós temos sentimentos, nós temos questões onde nós colocamos por debaixo do tapete porque queremos evitar a dor, não queremos sentir a dor. Dói muito falar de uma perda, dói muito falar de uma rejeição, dói muito falar de um abandono. Então isso trava, é uma coisa que trava a nossa vida. É emocional. É uma circunstância que eu vivi na minha história. Então, sim, temos muitas questões emocionais, mas eu particularmente acredito que o mundo espiritual e as questões emocionais, as questões almáticas, elas estão bem interligadas. Então, tem problemas que sim são emocionais, mas podem ter problemas emocionais que são influenciados por questões espirituais. E tem a questão também somente espiritual. Cara, isso daqui é uma questão espiritual. Claramente uma questão espiritual. Que também tem reflexo nas emoções. É um pouco confuso, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Então, pode ter os três lados, né? Pode ter os três Só lados. emocional, mas Uhum. o espírito mal aproveita dessa brecha. Uhum. Pode Ou- ter os três lados e os dois juntos. E os dois juntos. Pode ser só espiritual, pode ser só emocional, e pode ser emocional junto com espiritual. E essas pessoas que você está ajudando agora, você encontra mais só problema emocional, mais espiritual, os dois? O que você está encontrando nessas pessoas que você está ajudando agora? Tem muita questão espiritual. Muita questão espiritual. Muita questão espiritual. Tem algumas histórias. Tem. Como que eu acredito? As nossas emoções, quanto mais forte eu sou emocionalmente, mais forte espiritualmente eu posso ser. E eu posso ser uma pessoa muito espiritual, mas ser completamente fraco emocionalmente. Por isso que tem muitas contendas dentro da igreja, tem muitas questões que ferem pessoas. Porque nós somos seres humanos e temos problemas emocionais, porque nós temos dores não tratadas. Quanto mais eu trabalho as minhas dores emocionais, mais forte espiritualmente eu fico. E vice-versa. Então, se eu cuido das minhas emoções, isso me ajuda no meu espiritual. Com toda certeza. Então vamos entrar num assunto polêmico. Provavelmente tem notícia, nesses últimos anos aumentou muito. Eu tenho 30 anos na fé, mas acho que de 5 anos para cá, o que nós percebemos muito de muitos pastores se matando. Aumentou a quantidade, vamos dizer, de 30 anos atrás você mal ouvia falar de casos assim. Mas hoje é quase um atrás do outro. Por quê? Espiritual ou emocional? Os dois. As feridas na alma, elas vão abrindo brechas pro inimigo poder te influenciar. Eu, particularmente, eu não acredito que uma pessoa, agora falando como uma Milena que acredita em Deus e acredita no mundo espiritual, eu não acredito que uma pessoa, ela consegue chegar ao ponto de tentar contra a vida dela. Pra isso acontecer, tem uma influência espiritual. E aí você se pergunta, Milena, como que um pastor chega ao ponto de ter uma influência espiritual que o conduz a fazer isso? Vai ter que abrir a mente pra ouvir essa. Abre a mente aí pra ouvir. Porque eu não trabalho com 8 ou 80. Eu costumo dizer que entre 8 e 80 existe o 9, 10, 11, 12. E entre o 79 e o 80 existe 79.1, ponto 2, ponto 3. Então tem um mar de possibilidades sem ser um ou outro. Então, como que eu enxergo com base na minha experiência entendendo sobre a mente e entendendo também sobre o mundo espiritual? Quando nós estamos mal, tristes, a gente fica mal, triste, muito mal. Então, por exemplo, sabe aquele dia que você acorda triste, acorda mal, alguma coisa aconteceu, várias coisas foram acontecendo na sua vida e você tá mal. E aí, o teu carro quebra, você tropeça,
a tua roupa tá manchada, você suja a roupa com comida, várias coisas vão acontecendo. Parece que quando você tá mal, quando você tá dentro de um ciclo ruim, várias outras coisas ruins vão acontecendo. Atraindo. É como se fosse atraindo. Por que isso acontece? Eu tô aqui, eu tô tentando medir minhas palavras. Eu não vou medir minhas palavras, não. Vambora. Fala tudo. O pessoal tá acostumado aqui no podcast ouvir coisas estranhas. Então, parece que várias coisas vão acontecendo. Várias coisas vão acontecendo. Por quê? Porque eu tô presa dentro de uma frequência baixa. Essa frequência baixa, ela me influencia a só ver coisas ruins. Então, não é que eu tô atraindo as coisas ruins de uma forma mística, é que eu só tô conseguindo ver coisas ruins. Então, a pessoa, quando ela tá mal, quando ela tem um trauma, ela tem uma ferida, ela tem um bloqueio, ela fica presa dentro daquilo e ela não consegue sair. Então, o inimigo, ele aproveita essa situação, ele aproveita essa questão e ele literalmente aprisiona aquela pessoa. Pode não necessariamente ser por um pecado, uma iniquidade, uma traição, mas por uma mágoa, uma ferida, um perdão que não foi liberado e aquela pessoa carrega uma angústia, uma rejeição profunda. Então, vamos supor, um pastor, ele foi humilhado por uma outra pessoa que tem um outro problema emocional, de uma vaidade muito grande, de um ego muito grande. Então, um outro pastor, vamos supor, que tem essa ferida emocional. O inimigo, ele aproveita algo que você já tem e ele manipula situações para ferir aquele outro pastor que tem a ferida da rejeição, por exemplo. Então, ele já tem uma ferida da rejeição. Ele já se sente insuficiente. Vou dar um exemplo aqui meu, olha só. Eu falei ali que no meu estágio, eu me senti incapaz. Vamos supor que uma pessoa, ela chega e me humilha. Não ia acabar comigo? Já tava mal. Eu já tava mal, não ia acabar comigo. Então, no meu ver, existe uma questão espiritual onde o inimigo, ele entende do nosso comportamento, ele das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas questões. Então ele se aproveita dessas questões para nos aprisionar. Então já tem uma ferida ali. O inimigo não quer que a gente cresça, que a gente avance. Então os pastores, eles também lidam com várias pressões emocionais. Com muita frustração de membro, de outros pastores, de outros líderes, de pessoas. Eu acho que o pastoreio, eu não sou pastora, tá? Mas eu vejo assim, os pastores, eles muito provavelmente lidam com a frustração de querer ajudar uma ovelha e a ovelha não progredir, não avançar, ou a ovelha ser ingrata. Então tudo isso, gente, fere as emoções, sim ou não? Abaixa a frequência completamente, sim ou não? Tira a esperança de uma pessoa, sim ou não? Então, se um pastor, ele não tem uma gestão emocional muito boa, se ele não tem uma revelação profunda da identidade dele, ele fica muito mais suscetível a dardos inflamados, a ataques espirituais. Ou, vamos dizer assim, de pensamentos intrusivos, né? Ele fica muito vulnerável a essas questões. Então, o mundo espiritual tá lá, ó, jogando seta, jogando seta, jogando seta, jogando seta. E aí tem um perdão que ele não liberou, uma mágoa profunda. Aí o inimigo, olha, tem uma legalidade aqui. E aí vai aprisionando aquela pessoa. Se ela não se trata emocionalmente, se cura emocionalmente e também não se alimenta da palavra, não renova o seu espírito, não aceita Jesus, porque Jesus ele vem e ele nos limpa de tudo. Só que às vezes as pessoas elas também não aceitam completamente ser limpas. Acham que não merecem. É muitas questões. Então, tem a questão emocional e tem a questão espiritual. Isso.